A explosão da Lundin Colliery foi um acidente de mineração de carvão que ocorreu em 19 de fevereiro de 1857 em Bombville, Yorkshire, Reino Unido, no qual 189 homens e meninos com idades entre 10 e 59 anos morreram. É um dos maiores desastres industriais da história do país e foi causado por uma explosão de granizo. Foi o primeiro desastre a aparecer na primeira página do Illustrated London News. Bombville era principalmente uma área agrícola com uma pequena população antes da abertura da Lundin Colliery. No entanto, os poços impulsionaram a economia de Bombville e sua população e se tornaram o centro da vida local. A mina de carvão rapidamente se tornou uma das maiores e mais profundas de Yorkshire, o que significava que muitas pessoas trabalhavam na mina. A empresa de mina de carvão empregava cerca de 290 homens e meninos para trabalhar na mina, dos quais 2/3 trabalhavam no turno do dia. A mina de carvão era conhecida por ser perigosa para se trabalhar. Alguns dos mineiros que trabalhavam na mina tinham apenas 10 anos, mas a maioria tinha 18 anos ou mais. A maioria dos funcionários morava em Bombville ou perto dela, alguns deles até moravam na sombra da mina de carvão. Os mineiros trabalhavam 6 dias por semana e coletavam de 500 a 600 toneladas de carvão por dia. Os trabalhadores desciam para a mina em uma gaiola e seu equipamento consistia em botas de segurança que eram geralmente grandes demais, um capacete e uma pequena vela de cera para iluminação. A mina de carvão tinha 3 poços. O primeiro poço descia 230 pés, 70 metros, para dentro da mina e era usado para bombear água e para Downcast. O segundo poço descia 650 pés, 198 metros, e era usado para Downcast e extração de carvão. O último poço descia 640 pés, 195 metros, e também era usado para Downcast, mas também era usado como poço de fornalha. Na manhã de 19 de fevereiro de 1857, cerca de 220 mineiros com idades entre 10 e 59 anos desceram a mina para começar seus turnos. Ao meio-dia, 22 mineiros saíram da mina para jantar em casa enquanto os 200 mineiros restantes faziam suas refeições na mina. Os homens na mina mal tinham terminado suas refeições quando, por volta das 12h20, uma explosão violenta abalou a mina até o seu núcleo. A explosão enviou uma enorme camada de chamas através do poço e iluminou e sacudiu o campo por quilômetros ao redor. A explosão foi tão poderosa que uma das gaiolas foi explodida e saiu do poço 2. Uma quantidade prodigiosa de fumaça, poeira e fogo surgiu do poço 3 e era visível a quilômetros de distância. Acredita-se que um grande número de homens foram mortos instantaneamente pela explosão ou pelo desabamento do teto da mina. Os danos às partes superiores da mina também foram devastadores. Portas foram quebradas, o teto desabou, a fornalha e seus arcos estavam em ruínas, os estábulos estavam em chamas e o carvão sólido no poço 3 havia se inflamado e lançado massas de carvão em chamas pela lateral, o que espalhou o fogo. O maior perigo era que as lâmpadas de segurança mostravam gás combustível a uma curta distância. Esses gases eram granizo e pós-umidade misturados com a fumaça preta que emergia dos poços. Isso significava que havia uma séria ameaça de uma segunda explosão ainda maior. A mina estava em chamas e, apesar do sério potencial para uma segunda explosão, um grupo de socorristas, composto principalmente por voluntários, tentou descer pelo poço 2. Eles encontraram 19 sobreviventes queimados e feridos. Os sobreviventes foram extraídos com sucesso, mas 2 deles morreram depois devido às queimaduras.
A busca por mais sobreviventes continuou e foi interrompida às 19h30, quando ficou claro que não havia mais sobreviventes para serem resgatados e o incêndio estava impedindo os socorristas de prosseguirem pela mina. O corpo de bombeiros chegou ao local, mas não conseguiu extinguir as chamas, pois uma coluna de fogo de 98 pés, 30 metros, de altura saiu do poço 3. A cena criou tanto interesse que grandes multidões, estimadas entre 10.000 e 15.000 pessoas, chegaram ao local para olhar os enlutados e observar as chamas ainda saindo em espiral do poço. Na manhã seguinte, foi decidido cobrir o primeiro e o segundo poço com tábuas e argila. Essa tática pareceu funcionar quando as chamas diminuíram, mas uma fumaça preta espessa ainda subia do terceiro poço, pois ele foi deixado aberto. A decisão foi de apagar o fogo e um riacho próximo foi desviado para apagar os incêndios inundando a mina. Isso, no entanto, tornou impossível recuperar os corpos até que a mina fosse drenada novamente. 2 meses após a explosão, em 17 de abril de 1857, a mina foi finalmente drenada e a recuperação dos corpos começou. Os corpos recuperados foram todos colocados em caixões e alinhados no pátio para serem identificados por entes queridos. A maioria dos corpos estava gravemente queimada ou mutilada e, portanto, irreconhecível. Em 22 de maio, 100 corpos foram recuperados e os outros estavam sendo retirados do telhado desabado. Os cadáveres de cavalos na mina também estavam retardando o processo de recuperação. O último corpo foi recuperado em 16 de julho de 1857. Mais tarde, foi determinado que a maioria dos homens morreu na explosão, mas que um grande número de vítimas também foi morto por asfixia por umidade residual. No total, 185 corpos foram recuperados, os 4 restantes não puderam ser rastreados. Os corpos não identificados foram enterrados em uma grande cova no cemitério da igreja de Darfield. Uma investigação foi iniciada e um júri entrevistou 60 testemunhas, incluindo sobreviventes, ao longo de um período de 3 meses. Concluiu-se que a explosão foi causada por uma série de fatores. A mina não era bem ventilada, o que significava que um gás como o griso, metano, poderia ter se acumulado ao longo do dia sem que ninguém percebesse. Muitos trabalhadores também ignoraram as regras de segurança, eles deixavam as lâmpadas de segurança que eram alimentadas por óleo em um recipiente fechado abertas porque o óleo queimava mal quando a lâmpada estava fechada. Esta chama fraca também era evidência de que a mina não era adequadamente ventilada, pois não havia ar fresco suficiente entrando na mina. As velas que os trabalhadores usaram também significavam que havia chamas abertas na mina. Presume-se que a má ventilação acumulou uma grande quantidade de gás inflamável e que esse gás foi inflamado pelas velas que foram usadas pelos trabalhadores. O júri concluiu que não havia evidências suficientes para identificar a causa real da explosão e, portanto, a explosão foi vista como um acidente e não como negligência criminosa. Eles, no entanto, condenaram a falta de disciplina e a não observância das regras especiais, embora sem culpar os proprietários das minas de carvão pela perda de disciplina. A tragédia deixou 90 mulheres viúvas e 220 crianças órfãs. A dor da nação foi tão intensa que um fundo especial para desastres foi criado com a Rainha Vitória e o Príncipe Alberto fazendo doações substanciais. Um obelisco memorial foi construído no terreno da vizinha igreja Darfield, onde 146 das vítimas foram enterradas. A tragédia também teve um resultado positivo, pois chamou a atenção para a segurança da mina.
Como resultado direto do desastre, muitas minas melhoraram a segurança e as condições de trabalho para seus funcionários. A mina em si permaneceu em uso até o final da década de 1880, e o local foi demolido e limpo na década de 1960. O local do poço agora é um campo de golfe de 9 buracos. Outro memorial foi colocado em frente ao clube no campo de golfe Hills em 17 de fevereiro de 2007. A escultura apresenta símbolos de mineração, e a característica central é um grande pedaço de carvão preso dentro de metal retorcido. O memorial serve para lembrar a todos do custo humano sobre o qual os primeiros mineiros e suas famílias estavam muito cientes. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os vídeos mais recentes assim que eles forem lançados.